Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um investimento que está literalmente redesenhando o mapa da agricultura no coração do Brasil. Usando o próprio relatório do gestor, vamos decifrar a estratégia e os resultados impressionantes do RISA-ELS, um fundo de agronegócio mais conhecido pelo seu código na bolsa RZEO11. E para começar, vamos direto ao número que resume essa história. O fundo já vendeu parte das suas terras com um retorno estimado de 104% sobre o capital investido. Um resultado espetacular, que, claro, já levanta uma pergunta. Como exatamente se consegue um resultado desses? É o que a gente vai desvendar agora, olhando para a combinação de três fatores-chave. O lugar certo, uma estratégia de transformação da terra e uma execução, impecável. Certo, então vamos olhar mais de perto esses resultados. Porque o desempenho do fundo não foi apenas bom, ele foi muito além das próprias metas que tinham sido estabelecidas para os investidores. O ponto central aqui é essa comparação. A promessa, ou seja, a meta do fundo, era entregar um retorno de IPCA mais 10% ao ano. Mas o que aconteceu na prática? O retorno acumulado foi de IPCA mais 13% ao ano. Superar a própria meta com essa folga toda é o sinal mais claro de que a tese de investimento estava certíssima. Mas afinal, o que é esse RZE11? Que tipo de investimento é esse? Vamos entender rapidinho a estrutura e o objetivo dele. Traduzindo do financês, o RZEO11 é um FIAGRO, um fundo criado para investir no agronegócio. A missão dele é bem direta, sabe? Comprar terras com potencial, investir para desenvolvê-las, deixá-las no ponto para uma agricultura de alta tecnologia e, no final, claro, vendê-las com bom lucro. E aqui a gente tem a ficha técnica dele. O que esses detalhes nos contam? Que é um investimento com começo, meio e fim. Um prazo de 7 anos que começou lá no final de 2022, focado num público específico de investidores qualificados para executar uma estratégia bem definida em imóveis rurais. Tudo bem amarradinho. Sabe aquela máxima do mercado imobiliário que diz que os três fatores mais importantes são localização, localização e localização? Então, por que o norte do Tocantins? Vamos entender por que essa região se tornou o palco perfeito para a estratégia do fundo. Essa imagem aqui captura a essência da mudança. Uma região que historicamente era dominada pela pecuária extensiva está numa velocidade impressionante, dando lugar a uma agricultura supermoderna, de larga escala, focada em grãos. O ponto crucial é que várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. A chegada de nova infraestrutura, como estradas e ferrovias, combinada com um clima favorável, com chuvas regulares e mais algumas políticas de incentivo, pronto. Criou-se o cenário perfeito para a valorização das terras agrícolas na região. E essa citação do próprio relatório do fundo mostra que essa visão era a base de tudo. A gestão não estava só apostando na produção de grãos, mas na valorização imobiliária que essa transformação toda ia trazer. Foi uma aposta estratégica no futuro da região. Com a localização ideal definida, a pergunta seguinte é: como o fundo efetivamente cria valor? A resposta é uma estratégia que vai muito além de simplesmente comprar a terra e esperar ela valorizar. Basicamente, a abordagem se apoia em dois pilares, duas maneiras diferentes de extrair o máximo de valor de cada propriedade rural. A primeira estratégia é o que o mercado chama de land flip, a compra e venda mais direta. Mas é na segunda que a mágica realmente acontece. O fundo compra terras, muitas vezes pastagens degradadas, e investe pesado na sua transformação. Corrige o solo, prepara o terreno e deixa tudo pronto para o cultivo de grãos. É esse processo de agregar valor que multiplica o preço da terra na hora da venda. Uma boa teoria no papel é importante, mas a execução é que manda no jogo. Então, vamos ver como o RZE11 transformou essa estratégia em ações concretas e resultados desde o seu lançamento. O que essa linha do tempo revela é um ritmo metódico e, ao mesmo tempo, acelerado. Depois da grande aquisição inicial, o fundo não ficou parado. Em menos de um ano já começava o ciclo de vendas, executando seu plano de desinvestimento de forma faseada e bem estratégica. E a velocidade da execução é impressionante. Este número mostra que o plano está bem avançado. 95% da área total do fundo já foi vendida, caminhando para a conclusão do ciclo de investimento. E aqui vem um dado fascinante. Mesmo as terras que ainda não foram vendidas, as que restam no portfólio, já se valorizaram 87% em relação ao custo de compra, segundo uma avaliação independente. Isso é a maior prova de que a tese de investimento na região estava certa. Certo, então qual é a grande lição que a história do RZE11 nos deixa? É possível extrair alguns aprendizados claros sobre o que gera sucesso em investimentos desse tipo.
Resumindo, o sucesso se apoiou em 4 pilares. Primeiro, a visão de estar no lugar certo, na hora certa. Segundo, a atitude de ser um agente transformador e não um mero proprietário passivo. Terceiro, o alinhamento com a tendência global de demanda por alimentos. E, por fim, a disciplina para executar o plano do início ao fim. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. O caso do RZEO11 no Tocantins é um exemplo poderoso de geração de valor na fronteira agrícola. Enquanto a população mundial e a demanda por alimentos continuarem a crescer, a busca por novas áreas produtivas vai se intensificar. A pergunta que fica é: onde estará a próxima grande terra de oportunidades